Uma das maiores angústias de um geriatra e de um familiar de um portador de demência, e vamos para facilitar aqui, né, a doença de Alzheimer, é quando essa pessoa idosa vai para um hospital. E pode ir por vários motivos, por uma desidratação, por uma infecção urinária, por náuseas, vômitos, por diarreia, por um sangramento, por uma queda e faz uma fratura de fêmur, então por um pré e depois um pós-operatório. Então, toda a ida para o hospital causa, né, uma preocupação a mais e a gente sabe por quê. Então, queria dar algumas dicas para a gente perceber que essa internação, quando realmente necessária, ela pode ser essa internação que deixa a gente assustado, né, esse susto, essa preocupação, né, esse receio pode ser minimizado. Primeiro, por que está sendo internado? E se for na terapia intensiva, qual motivo ainda, né? Uma coisa é chegar na emergência, ser avaliado, fazer uma hidratação, uma medicação, um exame e voltar para casa. A outra é porque que realmente precisa ficar internado e na terapia intensiva. Será que tem vaga no quarto ou não tem? Será que é norma? Será que não é? Qual é o risco? Qual é a gravidade que justifique ir para terapia intensiva? Depois, a gente ter a certeza que as medicações que essa pessoa faz em casa vão ser lá feitas. Pode trocar o nome fantasia, mas a molécula, né, a substância, sim, precisa ser respeitada. Além disso, passar os hábitos. Se fez cocô, se não fez cocô, como é que faz, isso tudo é importante. Se a gente está falando de uma pessoa idosa numa fase moderada a grave, o cuidador precisa ficar, de preferência o cuidador formal, porque o familiar é família, mais cuidador, no ambiente de CTI ou num quarto, fica mais ainda sobrecarregado. Então, o cuidador é muito importante. A gente sabe que é lei, nem sempre tem uma acomodação confortável, a gente tem que lembrar que a gente está no hospital, não está no hotel, por exemplo, então a gente precisa de alguma forma valer o direito e a necessidade de estar ali com essa pessoa idosa, mas não vai ter aquele luxo da nossa casa, é claro que não, mas é importante que garanta o direito de ter esse acompanhante. Em terceiro, saber quais são os exames, o que vai acontecer, qual é a proposta. Então a pessoa entra por um motivo, trata, né, acompanha e previsão de alta. Então sempre perguntar qual é a previsão de alta, isso é uma outra dica. Então a causa da internação, o motivo do local, se é o CTI ou se é o andar, né, a enfermaria, o quarto, o cuidador ficar também é importante e quando é a previsão de alta. Eu interno por um motivo, eu tenho uma previsão, 5 dias de antibiótico, tenho que fazer exame, isso é importante. Uma outra dica é tenha um médico da sua confiança para que passe uma visita pelo menos, é importante, é como se fosse um advogado, sabe? Então se você tem um médico de confiança, um médico que acompanhe no ambulatório ou em casa, peça a ele para fazer uma visita, peça a ele para entender por que a internação, o que está faltando para ir para casa, quais são os remédios, é meio que uma defesa, sabe? É importante ter um porta-voz e um mediador também, nem sempre é uma relação lisa, né? Dentro de um hospital, sempre tem ruído, isso acontece, ninguém sai de casa dizendo, eu não vou tratar bem aquela família, eu não vou tratar bem aquele paciente, eu vou errar, ninguém faz isso. Mas acontece, no hospital as pessoas não estão preocupadas, são horas de trabalho, né? Também os profissionais de saúde afastados de suas casas com as suas preocupações, então um grau de empatia dos dois lados é importante. E aí tem a transição para casa, depois que se reúne isso tudo, como é que vai para casa? Quais são as medicações? Já fez contato com o médico assistente também para fazer esse retorno, né? Essa visita pós-alta, isso é importante. Agora, quais são as questões dentro do hospital que a gente tem que ficar de olho? Primeiro, essa pessoa idosa pode agitar, que é o delírio, né? Essa agitação psicomotora que muitas vezes faz a pessoa ficar contida, amarrada, que só piora. Porque ela vai arrancar fio, porque ela vai arrancar sonda. Por isso o cuidador do lado, isso ajuda. E por que não usar uma música? Usar, se ela puder, né, comer uma comida que ela goste. Usar o celular, a videoconversa, né, com algum familiar de fora. Então são algumas dicas também para minimizar o delírio e não ter essa contenção mecânica. Prestar atenção nas medicações também, às vezes num delírio tem que medicar e aí medica demais, aí essa pessoa idosa fica muito sonolenta, sedada, não consegue deglutir
E aí começa, né, a dificuldade de engolir, tossindo, engasgando, e aí são outras complicações. Então isso é também para ficar de olho. Se a pessoa se agita, não importa se está desorientada ou não, preocupar com quedas. É muito comum cair também dentro do hospital, principalmente saindo da cama, né, indo para o banheiro. Então, sempre acompanhando, pedir, e normalmente até nem são as pessoas com demência, tá? São as pessoas lúcidas que geralmente caem mais no hospital, né? Porque se sentem aptas, né? Então, sempre estimular para que chame, né, o enfermeiro, o técnico, né, uma ajuda, isso é importante. Uma outra dica também, fisioterapia. Pedir para começar a fisioterapia, claro, salvo se não tiver contraindicação, né? Se tiver contraindicação, não pode. Mas se não tiver contraindicação, lutem pela fisioterapia logo no segundo dia, né? Internou no dia seguinte, já vamos fazer fisioterapia. Sair fora do leito, ter uma poltrona, botar essa pessoa idosa na poltrona é muito importante. A profilaxia de trombose, então seja por medicação, seja o que a gente chama de mobilização precoce, pensar nisso. Essa pessoa idosa não pode ficar acamada. Isso é ruim para ela, ruim para a recuperação. Mais uma dica, nutrição. Tá fazendo suplemento? Não quer comer, mas estão perguntando o que ela gosta, né? O que essa pessoa gosta. A nutricionista passa no quarto, pergunta de variedades, pergunta de quantidade. Quem está ofertando essa comida? A comida está chegando fria, está botando lá e a pessoa que se vire, ela às vezes não consegue em casa, quanto mais no hospital. Então isso tudo a gente tem que ficar de olho. Hospitais que são, né, tem selos de acreditado, né, que tem rótulos de segurança, é importante a gente ficar de olho, né, prestando atenção nesses processos de trabalho, nas visitas médicas, nas visitas dos outros profissionais, físio, fono, nutrição, técnico de enfermagem, enfermeiro, para que possa, né, garantir principalmente a segurança e a assistência, porque depois é alta para casa, então é uma transição do cuidado. Nem sempre a pessoa idosa chega no hospital e sai da mesma forma, pelo contrário, quanto mais tempo internado, mais perda muscular, mais perda óssea. Se ele desorienta, né, pode sim levar para casa essas sequelas da desorientação, desse delírio. Então, quanto mais rápida essa passagem pelo hospital, melhor. Mas ela é importante, sim, tem que saber o motivo e depois quais são os cuidados. Isso tudo para desmistificar. O hospital não é a melhor local, não é o melhor local, mas se tem indicação, é importante para reverter um quadro. A gente está falando de uma pessoa idosa com demência, numa fase leve, moderada, ou quiçá fase avançada, quiçá numa fase que a gente chama de uma síndrome de fragilidade, né? Que não seja, ou se for também, mas que não seja as últimas horas de vida, também pode ser. Pode ser que ficar em casa seja muito difícil para os familiares cuidar dessa pessoa. O importante é saber o motivo pelo qual está internando, o local que está internando e quais são esses processos de trabalho intra-hospitalar em função da segurança, para que tenha alta com uma alta segura e, se for as últimas horas de vida, que tenha sim uma morte, mas morte digna.